Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu só espero que no momento em que você assistir, que Deus te abençoe muito, que Deus te abençoe cada dia mais. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, prestigiando esse trabalho que nós temos feito com todo carinho, para a honra e glória do Senhor, através da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Isso mesmo, eu sou o diácono Messias Lamin e quero então compartilhar com você a nossa terceira lição, né? Quando a gente vai falar aí sobre Moisés, isso mesmo, quando a adversidade é a insegurança. Isso mesmo, você que já estudou um pouco aí a história de Moisés, já ouviu falar desse camarada que é uma das maiores referências também que nós temos na palavra de Deus, esse hebreu, esse homem que Deus separou para livrar o povo de Israel do Egito, né? Naturalmente, quando nós falamos de Moisés, você tem o hábito aí de lembrar dos 40 anos, né, que esse povo viveu no deserto, não é mesmo? Pois é. Então, hoje, você vai ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais a história dele, entender que não foi tão fácil e simples assim Moisés entrar para esse processo de ser o líder que ele foi, de ser o homem que ele se tornou. Só Deus realmente pôde ali transformar aquela pessoa, fazendo dele uma pessoa melhor para a honra e glória do Reino. Então, eu quero te chamar aí para fazer a leitura de Êxodo, capítulo 4, do verso 10 ao 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, amém. Se você não puder, me acompanhe aqui na leitura que faremos. Ok? Vamos lá? Então, diz assim o texto de Êxodo, capítulo 4, do verso 10 ao 13. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Que texto, né, meu irmão? Que texto, hein? Você já tinha lido essa parte do texto? Você já tinha percebido aqui toda essa colocação feita por Moisés para Deus? Você já tinha parado para olhar isso aí? Pois é. Se você já em algum momento leu essa passagem, você também deve ter percebido o quanto esse líder que nós conhecemos aí através das leituras, né, do capítulo de Êxodo, o quanto esse líder sofreu no início para que ele pudesse assumir esse grande papel. E por que Moisés passou toda essa dificuldade para poder assumir o papel que Deus tinha reservado para ele? Exatamente porque ele era uma pessoa inicialmente muito insegura, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje, né? A insegurança. Vivemos as mais diversas adversidades, né? O tempo todo nós vivemos e passamos por adversidades. Hoje eu quero tratar com você sobre a insegurança. Você é uma pessoa insegura? Você conhece alguém que é inseguro? Pois é. E o que é insegurança? Então, eu tenho uma definição aqui para que a gente possa começar o nosso papo. Insegurança é o seguinte: é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio.
Nós conhecemos muitas pessoas que são inseguras. São inseguras porque não desenvolveram o hábito, né, de falar em público, são inseguras porque não desenvolveram o hábito de tratar os problemas de frente, né? Sempre fugiram dos problemas. São inseguras porque não tiveram a oportunidade também de se revelarem, de expor quem de fato elas são. São inseguras porque alguém as tornou inseguras, colocando muito medo em sua cabeça, criando crenças que de fato elas não existem. Sabe aquela história que nós fazemos com as crianças? Quando a criança não quer, por exemplo, escovar o dente, e aí você diz, olha, se você não escovar o dente vai ficar ruim, eu vou levar você no dentista. Indiretamente, você está colocando na mente dessa criança uma insegurança, um medo. Todas as vezes que ela ouvir falar do dentista, ela vai ter medo. Isso é uma forma muito equivocada de tratar um problema, que é o caso, né, dela não querer escovar o dente. O ser humano, ele sempre vem sendo apontado como alguém que, de alguma forma, vai tornando a sociedade cada vez mais insegura, vai tornando a sociedade cada vez mais aflita. Nós vivemos uma época de pandemia, e pandemia é algo que assusta mesmo. No entanto, muitas coisas que foram colocadas no início da pandemia ocasionaram insegurança na grande parte da população. Principalmente quando nós falamos do nosso país, que tem as suas dificuldades, né, para realizar as coisas de fato. Então, se você vai para o hospital A, B ou C, você não sabe o que vai acontecer. As pessoas, elas acabam ficando inseguras com relação aos seus políticos, né, à economia do país, e tudo isso vai tornando essa pessoa cada vez mais com medo de realizar as coisas. Então, a insegurança é algo que toma conta das pessoas, se de fato as pessoas permitirem. Por isso, é muito importante que a gente trabalhe todos os dias na nossa mente para a gente entender que nós não podemos nos apropriarmos daquilo que não nos faz bem. Então, não seja uma pessoa insegura, não fique se alimentando daquilo que não te faz bem. Não fique se alimentando de coisas que vão te prejudicar. Então, eu queria deixar inicialmente essa reflexão para que você possa entender que isso não é algo que está acontecendo hoje com as pessoas, sempre aconteceu. Porque as pessoas, através da sua criação, ou daquilo que ela traz para a vida dela, tem tornado ela insegura. Então, eu quero muito que você parta do princípio hoje que você precisa se tornar uma pessoa mais confiante, precisa se tornar uma pessoa mais forte naquilo que você de fato precisa fazer. Porque se você não fizer por você, ninguém o fará. A gente não pode entregar a nossa vida, a nossa carreira, a nossa casa na mão de terceiros. Nós precisamos, de fato, assumir posição. Então, eu quero hoje que você comece a pensar sobre isso. E como reflexão, eu quero trazer, então, Moisés aqui, para essa discussão, para esse momento. Porque nós conhecemos Moisés como esse grande líder que foi, ao longo da sua vida lá, né, o homem que levou o povo, né, de Israel de volta para a sua terra. Né, a tal da terra prometida, não é mesmo? Que Deus prometeu ao seu povo. Então, é muito importante que a gente entenda que esse camarada, né, esse servo de Deus, nem sempre ele foi aquela pessoa que nós conhecemos, né, lá no deserto. Então, por isso eu quero te chamar para a gente voltar um pouquinho aqui no texto e a partir desse texto que nós lemos. Você percebeu nesse texto o quanto esse servo de Deus foi uma pessoa insegura ao conversar com Deus? Ele não queria fazer parte daquilo. Ele não queria fazer parte do projeto de Deus. Tem noção? Que Moisés estava negando o projeto de Deus? E quem de fato insistiu para que ele continuasse
foi o próprio Deus. Então, quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós fugimos das coisas? Veja o quanto é importante a oração, quanto é importante conversar com pessoas que, de fato, possam agregar cada vez mais valor e dar a você a posição de se ajudar cada dia mais. Então, eu quero chamar aqui você a essa reflexão nesse dia. Vamos pensar nisso? Partindo, então, do texto que nós lemos, né? A partir do texto que nós lemos aqui em Êxodo 10, Êxodo 4, de 10 a 13. Então, nós vimos que Moisés era uma pessoa insegura, e nós já entendemos o que é insegurança, né? Então, essa pessoa, ela pode se sentir insegura. Moisés era uma pessoa insegura, porque muitas das vezes não sabe o que pode fazer. O inseguro, ele não tem noção da sua capacidade. Ele não tem noção daquilo, do quanto ele pode realizar. E ele não consegue, porque ele é inseguro. Nós, de fato, podemos realizar muito mais daquilo que achamos que podemos. Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver determinada situação. Esse é um ponto. Você não sabe que sabe, você não sabe que pode, porque você é inseguro. Outra coisa, porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. Então, esse é o grande detalhe. Se você não sabe que sabe, você precisa se empenhar para descobrir isso, que você sabe, que você pode. E a segunda coisa, se você não sabe, não significa que você tem que ficar sem saber. Eu costumo dizer o seguinte: não saber alguma coisa é normal. Se contentar com isso é que não é. Aceitar a ignorância para si é um dos maiores erros da humanidade. Então, não aceite a ignorância, vá atrás, procure, aprenda e se capacite para você cada vez mais ser a pessoa que, de fato, você pode ser. Ninguém deve dizer para outra pessoa que ela não pode alcançar os seus objetivos, que ela não é capaz. Todos somos capazes, porque Deus nos deu condição para isso. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você compartilhe, é isso que eu quero que você aceite como sendo servo de Deus. A insegurança chega ao ponto de ocasionar nas pessoas depressão, porque elas se sentem inúteis, incapazes. Não permita que esse sentimento tome posse de você. Abandone isso agora, vá em frente que você vai alcançar o que você realmente merece, o que você precisa alcançar. E aí, quando nós trazemos esse contexto para Moisés, nós vamos aqui no primeiro pilar, então, da nossa lição, que diz assim: situações que geram insegurança. Bom, se nós lembrarmos um pouquinho da história de Moisés, né, a gente vai perceber que a insegurança tem até uma relação com a própria criação, né? As pessoas, o ser humano, ele é inseguro e é dependente de várias fases da vida. Então, quando nós dependemos de como cada fase da nossa vida foi resolvida, foi tratada, isso pode me tornar uma pessoa mais dependente ou menos dependente, mais segura ou mais insegura. Pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não assuma tudo pelo seu filho. É verdade. E é lógico que você é sábio o suficiente para avaliar o que eu estou falando. Tem situações que ele precisa resolver. E você deve deixar ele resolver. Para que ele sinta, perceba o quanto ele precisa ser seguro e aprender a tomar decisões. Então, deixe que ele resolva algumas coisas, mas avalie, lógico, né? O que é essa coisa, o que é esse problema, o que é esse assunto. Mas deixe seu filho resolver algumas coisas, não assuma as coisas por ele. Porque um dia você não vai estar mais aqui. Ele não vai ter mais a quem recorrer. Ele precisa aprender a resolver sozinho as coisas. Então, o que nós precisamos fazer é entender o seguinte: como é que nós estamos conduzindo a história? Na época de Moisés,
De onde Moisés veio? Você lembra o nascimento de Moisés? Pois é, Moisés ia ser morto, né? Na verdade, ele ia ser morto. E aí a sua irmã Miriam coloca ele no cestinho, e aí a mulher de Faraó encontra ele, né, boiando lá dentro do cestinho e pega para ela. E pela misericórdia de Deus, entrega para a própria mãe cuidar. Só que agora, né, o filho não é mais da mãe, é da mulher de Faraó, mas a bênção, porque Deus tinha um projeto para ele. Então, nesse contexto, nós vamos perceber exatamente o quanto essa família aí está conturbada, né, inicialmente. Apesar de ter sido um momento maravilhoso, né, na vida de Moisés, mas ele estava sendo criado pela sua família. E que assim que acabou de desmamar, né, ele foi entregue à família de Faraó. Então ele já estava com a família que não era dele. Daí começa todo esse processo, né, para a gente entender esse ser humano que estava crescendo aí, né? Então, as coisas que vão sendo ali trazidas para Moisés vai transformando essa criança numa criança sendo criada por muita gente. E, naturalmente, por ele ser filho de Faraó, ele não decidia nada, todo mundo decidia por ele. Ele não fazia nada, as pessoas faziam por ele, ele era filho de Faraó. Entende? Olha a questão aí. Então, era uma camarada que precisava aprender a desenvolver aí a tomar de decisão, a ser uma pessoa que tivesse condições de decidir até depois de adulto. Como ele teve que aprender isso com Deus depois. Então, essa já era uma família conturbada, uma família que vivia às voltas o tempo todo ali, né? Muita gente criando essa criança, muita gente falando a mesma coisa, coisas diferentes. Imagina, não é verdade? Pois é. Toda criança que é criada com muita gente falando coisas diferentes, tirando a orientação que a mãe deu, que é a base, ela se torna segura, porque ela não sabe para onde ir. Isso é uma coisa que a gente tem que se ligar, porque senão você está entregando a educação do seu filho para 2, 3, 4 elementos, né, pessoas, e aí essa criança obedece a quem? Entende? Importante. E isso aconteceu com Moisés. O que nós podemos aprender, então, com essa situação? Que Deus é o dono da vida e que Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre de sua mãe. Então, Deus já sabia dessa situação, Deus entendia essa história de Moisés, Deus sabia que não ia ser fácil, né? Mas Ele estava com Moisés, Ele estava junto. A outra coisa são os desafios, né, das escolhas da juventude de Moisés. Porque o que nós vamos ver aí? Um camarada que, quando começa a se tornar jovem ali, adulto, ele começa a perceber que o meio que ele foi criado era totalmente diferente do meio que era o povo dele. Quer dizer, o povo dele estava sendo escravizado no Egito, o povo dele. Enquanto ele, que era desse povo, vivia no palácio. Então, esses conflitos internos, entende? A cabeça desse jovem, como é que estava? Vendo o seu povo sendo escravizado, enquanto ele vivia a vida que vivia. Ele não aceitava isso. Personalidade. Sangue de Israel estava correndo na veia dele. Entende isso, meu querido? Essa é a questão aqui. Então, são pontos importantes que a gente não pode deixar passar. Era a visão de Moisés sobre si mesmo e sobre o seu povo. E aí o que acontece, né? Acontece que nesse afã, né, nesse afã de resolver as coisas, ele vai para o meio do seu povo observar, ver como é que o povo era, e percebe que um egípcio estava, então, batendo num judeu. Ele foi lá, brigou com o egípcio e matou o egípcio. Entende? E agora? Então, ele criou uma condição para ele, né, muito complicada. Essa condição fez com que ele fosse perseguido por Faraó. E essa perseguição, esses conflitos internos que Moisés estava vivendo ali, ele fez com que ele fugisse do Egito. Entende? Porque senão ele seria preso.
Então, você percebe a confusão toda que vai sendo formada a partir de uma criação confusa? Cabeça da pessoa, como é que estava? Pois é. E aí Deus, então, vai entendendo isso, essa insegurança, né, causada aí pela vida, vai levando esse Moisés para fora do Egito. Né? E os desafios agora? Né? Os desafios. Moisés, então, foge, né, do Egito. A fuga pela sua insegurança, pelo medo que ele tinha de ser preso. Então, fugir é a resposta para muita gente. A insegurança, quando as pessoas são tão inseguras, elas fogem do problema, como se assim, isso resolvesse, né? Isso não resolve o problema. O problema vai voltar o tempo todo, vai bater na porta o tempo todo. Por isso que ele precisa ser resolvido, precisa ser tratado. Se não tratar, ele vai só crescendo, né? Então, a questão aqui não é que Moisés, quando fugiu, ele achou que estava meio que livre daquilo ali. Óbvio, o faraó não achou ele, então ele ficou solto. Então, enfim, ele meio que teve uma paz ali, né, naquele momento. Mas essa questão não resolve o problema, né? Então, Deus, na sua misericórdia, passa, então, a perceber que toda essa situação criada por Moisés, Deus, então, começa a perceber que ele poderia ser transformado em algo bom. O quê? Que Moisés passaria, então, a encarar os seus problemas de frente, a mudar o seu comportamento para ser o líder que Deus precisava naquele momento. Tem um textozinho da revista que eu separei aqui, né? Mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Então, Moisés, quando ele sai, Deus começa a trabalhar na vida dele, para que ele pudesse se tornar uma pessoa melhor, para que ele pudesse reverter aquela insegurança que tomava conta dele. Então, Moisés, quando foge do Egito, né, ele vai para outra terra e lá ele se casa, né? E ele passa a apacentar a ovelha do seu sogro, né, o Jairo. E então, esse movimento feito por Moisés também é uma parte em que ele tinha que aprender a trabalhar, porque ele era um cara do reino. Ele não trabalhava, você entende? Ele é filho de Faraó, ele não botava a mão em nada. Agora, como ele fugiu, ele se casa e ele então passa ali a apacentar as ovelhas do sogro dele. Ou seja, um trabalho, passa a ter responsabilidade, aprende a tomar conta de ovelhas, passa a tomar decisões, ou seja, já começa a caminhada, né, para aprender a ser uma pessoa que Deus esperava que ele fosse. Você percebe que há uma migração aí daquele príncipe, né, filho de Faraó, que tinha tudo na mão, agora para um camarada que não tem mais tudo na mão. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem família agora, tem que se sustentar. O Jairo, então, dá a ele, né, o trabalho para ele cuidar das ovelhas. E é o aprendizado de ser pastor, né, pastorear as ovelhas. Verdade? Então, ele precisava aprender como fazer isso. Então, ali, a experiência profissional dele, ou seja, a maneira de conduzir, né, foi o início com o sogro dele. Interessante essa parte também, para a gente tirar de lição, né? Porque Deus não abriu mão de Moisés aprender a como fazer as coisas. Ele tinha que passar por um período aí, né, de treinamento mesmo, né? Então, a gente vai percebendo essa evolução na vida de Moisés, tá? Para ele vencer essa insegurança que dominava ele. O segundo pilar é vencendo a insegurança com Deus, né? E aí começa a reavaliação do seu comportamento, das suas fugas, né? Então, quando a gente começa a perceber, né, esse encontro de Moisés aí com Deus, né? Moisés conhecia o Deus dos israelitas. E ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe, encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias,
escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E o que aconteceu? Deus deu a ele uma missão. Ele tinha uma missão, ele tinha que livrar os egípcios da mão, livrar os judeus da mão do faraó. Percebe? Então, esse é a questão aqui. Esse camarada, príncipe, que inseguro, Deus agora está transformando ele num líder, numa pessoa que vai o tempo todo atrás para livrar o povo de Deus, o povo de Israel da mão do faraó. Então, nós começamos a ver aqui, foi o texto que nós lemos, essa insegurança, né, de Moisés. Quando ele começa, então, a não querer muito bem a ser esse líder. Isso agora começa a se tornar claro, porque ele percebe o tamanho da responsabilidade da missão. Mas, Senhor, quem vai me ouvir? Mas, Senhor, eu não consigo falar com as pessoas como o Senhor acha que eu falo, como o Senhor acha que deve ser falado. E aí, quantas lições a gente pode tirar de tudo isso, né? Quanta coisa boa a gente pode tirar para o nosso aprendizado. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por insegurança, por achar que não é capaz. Olha, eu carrego comigo o seguinte: se alguém me convidou para realizar alguma coisa, eu acredito que Deus entenda que eu sou capaz. Então, se Deus acha que eu sou capaz e pediu alguém para me convidar, não tem como negar. Eu vou me virar, mas isso vai acontecer. Ah, mas você não se sente inseguro, Messias? Sim, todos nós somos seres humanos, mas eu não deixo a insegurança me dominar. Eu vou atrás para resolver, para solucionar. Então, esse é o nosso objetivo. Você não pode se deixar dominar. E aí Deus insiste com Moisés exatamente isso. Para que ele pudesse mudar a sua visão, o seu comportamento. E aí no texto que nós lemos, você vê exatamente que Deus fala o que para ele. Quem é que dá a voz, quem é que dá a boca, quem é que dá o ouvido, quem é que dá, né, as palavras? Sou eu sou o Senhor. Olha só que coisa bacana. Deus dando o suporte que Moisés precisava para ele seguir em frente. Isso é bacana. Isso que a gente tem que acreditar e confiar sempre, porque Deus não vai botar a gente numa furada. Ele vai nos orientar e vai nos guiar o tempo todo. É nisso que a gente tem que confiar, nisso que a gente tem que acreditar. Nossa fé está também alicerçada nisso. Entregue nas mãos do Senhor a tua dificuldade e Ele vai te ajudar a superá-la, acredite. Então, essa insegurança afetou a falta de a autoestima de Moisés. Ou seja, ele estava com falta de autoestima. Ele não se achava capaz. Olha só. Imagine Deus fazendo um convite. O Senhor dos Senhores, o ser que conhece, que é o Alfa e o Ômega, o ser que sabe do início ao fim, né, da minha e da sua vida. Se ele te faz um convite, você diz que não é capaz, como? Se ele te convidou, você é capaz, porque ele sabe. Entende? Porque ele estava no início e está no fim da história. Então você tem que acreditar, você tem que confiar nisso. E é isso que é importante para cada um de nós. Não se sinta inseguro, confie em Deus. Moisés vai evoluir nesse sentido, né? Então, em cima disso, por mais que o desespero tome conta da pessoa, por mais que o desespero aflore ali, temos que acreditar que não estamos fazendo um trabalho, ou seja, Deus. Ele é o Senhor. Né? É nele que nós devemos confiar. E aí nós vemos o quê? Que Deus continua insistindo, tratando Moisés, trabalhando ele, né? E diz aí, não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois ele bem sabe, mas precisamos ouvir de Deus quem ele quer que sejamos. Bom isso, né? Não adianta você dizer, Senhor, eu sou tímido, eu sou tímida. Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Não se preocupa, Deus já sabe. Ele já sabe de tudo isso. Entende? Ele já sabe. Ah, porque eu sou pecadora, porque eu sou pecador. Deus já sabe. Você só tem que se colocar à disposição.
como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus espera de nós. O resto, Ele vai ajudar. Ele vai fazer a coisa acontecer. Confie, né? Confie. E aí vem a mudança, né? A dependência de Deus. Moisés passa a ser dependente de Deus. E essa dependência de Deus, de forma extraordinária, começa a se tornar o líder que ele, então, se tornou. Começa a mostrar o quanto Moisés, de fato, passa a ser um instrumento na mão de Deus junto aos israelitas, para poder vencer Faraó, né? Mas, assim, mesmo em alguns momentos, né, Moisés retrucando, ele vai sendo lapidado, mudado por Deus, né? E aí chega uma hora que Deus, então, coloca Moisés contra a parede, né? E diz, olha, é agora, eu preciso que você vá lá, que você resolva isso, que você seja a pessoa que eu quero que você seja. Então, Deus mostra as providências, né, que ajudaria Moisés, que faria com que ele fosse bem-sucedido, né? Então, Moisés muda o seu comportamento. Nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 20. Né? Então, Moisés decide obedecer. E aí, outra coisa importante. Com todas as dificuldades de Moisés, mas quando ele decidiu seguir e obedecer a Deus, ele foi fiel a Deus. Ele obedeceu. Mesmo com tudo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, mesmo o fato de ele não ter entrado na terra prometida, porque num determinado momento ele foi desobediente, sim, é verdade, mas ao longo da história, Moisés foi referência nas mãos de Deus. Referência, e é até hoje. Entende? É até hoje. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós tomarmos uma decisão junto ao nosso Deus, que a gente seja fiel a Ele. E assim Moisés foi, fiel a Deus. E Deus usou, né, Moisés, trabalhou com Moisés durante esse período todo. E nós estamos aqui em 2020 falando desse cara. Tem noção disso? 2020 nós estamos falando de Moisés. Você vê o tamanho que esse camarada tem na história, esse servo do Senhor tem na história. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida, na nossa carreira. Esse é o movimento que Deus espera de nós, né? Então, a grande questão é, não temas, né? Porque Deus diz, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Está lá em Isaías 41:10, perdão. Então, entende? É o Deus que nós confiamos, é o Deus que nós acreditamos. E em cima desse Deus que nós devemos trabalhar, confiar, entregar a nossa vida o tempo todo. Então, a insegurança, ela não pode, às vezes, as pessoas acham que insegurança e humildade têm uma relação ali próxima. Não tem. Porque insegurança é eu me sentindo incapaz. Não me sentindo apto. É eu destruindo, é minha autoestima baixa. Humildade? Não. Humildade é eu saber que eu não, às vezes não consigo realizar alguma coisa, mas eu não sou limitado, né? Mas eu não sou limitado. Eu continuo querendo, buscando, realizando. Então, a questão é que a humildade não mexe com a autoestima. Já a insegurança mexe com a autoestima. Torna a gente um ser que não confia em si mesmo. Isso é muito ruim. Deus não quer isso de nenhum de nós. Deus quer que a gente cresça, que a gente seja sempre uma pessoa confiante, agregadora, né? Então, nós precisamos entender que por mais que nós, como seres humanos, sejamos vulneráveis, nós podemos mudar essa história. Nós podemos reverter tudo aquilo que é negativo para algo que seja saudável, positivo na nossa vida. Então, vamos parar de ouvir coisas que não agregam valor para a gente. Vamos parar de dar atenção àquilo que não fortalece a nossa relação com Deus ou com o próximo. Mas vamos dar atenção a tudo aquilo que melhora a nossa vida, que nos faz crescer e desenvolver. É isso que vai fazer nos sermos pessoas melhores.
Então Moisés aprende com Deus aí. Aprende através dos desafios, aprende através das suas dificuldades, que depender de Deus é sempre um bom negócio, é sempre a melhor escolha. E ele, então, passa a ser abençoado por Deus, e Deus o abençoa e abençoa junto com ele uma grande nação. Em cima disso que a gente tem que entender, em cima disso que a gente tem que se balizar. Acreditar que a insegurança é algo negativo, é algo que não ajuda a gente a nos tornarmos servos melhores. Se você quer crescer junto ao reino de Deus, peça a Deus para vencer essa insegurança. Porque insegurança é você se sentir incapaz. E Deus não fez ninguém capaz. Amém? Você não é incapaz. Você é muito capaz. Então Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta de Israel como ele. Quem conversa com Deus face a face. Moisés foi referência nas mãos de Deus. Por quê? Venceu a sua insegurança e permitiu que Deus usasse ele, e permitiu que a sua fé levasse ele para frente em um Deus honesto, verdadeiro, real, em um Deus que pode todas as coisas. Então, eu deixo essa mensagem para você. Assim como Moisés, abandone a tua insegurança. Vença as tuas dificuldades, porque Deus é fiel e Ele há de levar você sempre para frente. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima.